Olá, meu nome é Andréia Dias, sou vice-diretora da Escola Classe 12 de Ceilândia e vim hoje, representando a equipe pedagógica, contar um pouco de como nós organizamos o nosso reagrupamento e a sondagem. É um trabalho feito a muitas mãos e que necessita de um planejamento prévio bastante elaborado. No entanto, com o apoio de todas as partes da equipe, nós temos sucesso garantido. Na nossa escola, nós começamos a atividade de reagrupamento e de sondagem já há muitos anos. E no decorrer do tempo, nós fomos aperfeiçoando as estratégias, utilizando a experiência dos professores que foram passando pela escola. Nossa escola tem uma rotatividade muito grande e cada um que chega deixa um pouquinho do que sabe também. E aqueles que vão embora levam consigo as aprendizagens que nós construímos juntos. A sondagem é a primeira etapa do trabalho. Ela consiste na determinação de qual nível, em qual hipótese de escrita cada criança da escola está situada. E para que a gente possa descobrir isso, nós aplicamos o teste da psicogênese, que é muito conhecido na rede, e nós utilizamos para isso um livro, ou uma canção, ou um filme, ou uma história contada, algum portador de texto, onde nós retiramos palavras que vão ser ditadas posteriormente para as crianças junto com frases e eles precisarão produzir um texto. Quando o professor faz esse tipo de atividade, ele tem a oportunidade de avaliar o nível de entendimento que a criança já tem da escrita. E a partir desse nível de entendimento, que são as hipóteses de escrita, nós conseguimos organizar os grupos de atendimento. Então, nós separamos as crianças por grupos de pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. Para cada uma dessas hipóteses de escrita, existem intervenções específicas. E essas intervenções elas vão acontecer na segunda etapa, que é o reagrupamento. O reagrupamento é uma estratégia de intervenção coletiva e ele pode ser feito entre 2 ou 3 turmas ou com a escola inteira. Nós estamos trabalhando já há alguns anos com a mobilização da escola inteira. E para a gente fazer isso, a gente precisa de um portador de texto, que pode ser um livro, uma música, um filme, enfim, algum material de ilustração. E nós fazemos a contagem dessa história e em cima da história nós desenvolvemos as atividades específicas para cada nível de aprendizagem, para cada hipótese de escrita. Essa atividade ela é feita uma vez por bimestre e dura uma semana. Na segunda-feira a gente faz a contação da história. Na terça, quarta e quinta, nós temos as intervenções de escrita e de leitura com os grupos que foram formados a partir da sondagem. Na sexta-feira, nós fazemos a produção de texto e o fechamento do projeto. Durante os 3 dias de atividades, as crianças trocam de turma durante 2 horas aproximadamente. E elas trocam de sala, trocam de professor e a gente utiliza vários espaços que a escola tem, como a sala de leitura, a sala dos professores, também utilizamos o laboratório de informática, a sala de recursos, a sala da equipe, enfim, todo espaço disponível para receber as crianças são utilizados. E durante o atendimento dessas crianças, são feitas as intervenções específicas para as atividades. Nós elaboramos um material de apoio para o professor, onde vem detalhado que atividade se aplica a qual nível e que tipo de intervenções o professor pode fazer. Na estratégia de intervenção na aprendizagem, durante o reagrupamento, o nosso ponto de partida é um glossário, que é uma lista de palavras e figuras representadas num cartaz, aonde as crianças vão poder ter a oportunidade de refletir sobre a quantidade de letra, sobre a sonoridade, sobre a estrutura da escrita, a formação da sílaba e, enfim, uma série de outras oportunidades de reflexão e de aprendizagem que a criança tem durante a atividade do professor. Na nossa escola, quem elabora essas atividades de intervenção são as coordenadoras pedagógicas, que são brilhantes, que são excelentes, competentes, boas profissionais e que colhem sempre sugestões junto com os professores. Como nós já trabalhamos com reagrupamento há alguns anos, nós temos uma atividade já pré-organizada. Então, nós já temos modelos de atividade, formatos, na verdade, que se aplicam a cada nível. Então, nós temos um formato de atividades que se aplicam ao pré-silábico, ortossilábico e assim por diante. E o que a gente vai fazendo a cada reagrupamento é adequar essas atividades, esse formato,
formato aos textos que serão trabalhados durante a atividade. Mas no reagrupamento, nós não temos o atendimento apenas das crianças que estão no período da alfabetização, do 1º ao 3º ano. A educação infantil, o 4º e o 5º ano também participam. A atividade da educação infantil é voltada para o letramento, mas para brincadeira, para ludicidade, para contação de história, tem uma outra dinâmica. E o 4º e 5º ano também participa, só que eles já não são mais trabalhados separadamente pelos níveis de aprendizagem. O foco já é nas dificuldades ortográficas. Quando é feita a sondagem das crianças, no início do processo, também é feito um mapeamento ortográfico dos alunos do 4º e do 5º ano. E assim as coordenadoras têm condições de determinar quais são as dificuldades que estão sendo apresentadas ali com maior frequência para propor atividades que trabalhem exatamente aquilo, a questão fonológica, a questão ortográfica, a questão de produção textual. Então a gente tem uma semana muito rica de intervenção e que dá bons resultados. Esse trabalho é todo feito acompanhado pela direção da escola e com a dedicação total dos professores. Porque durante o reagrupamento, naquele horário em que a gente está fazendo a intervenção, todos os professores estão fazendo essa intervenção. Inclusive os professores que estão na coordenação pedagógica, sempre que eles têm condições, eles nos apoiam e eles vão lá e ajudam na intervenção. Dentro de sala de aula, durante as intervenções, o professor regente tem sempre o cuidado de fazer a correção da atividade, de observar a intervenção que necessita ser feita na hora, de uma forma bastante pontual. Quando as crianças terminam de fazer as atividades, elas vão ser fixadas no caderno para que elas não se percam. Então, o nosso produto final do reagrupamento vai ser uma produção de texto no final da semana e vai fazer com que a criança tenha um álbum de atividades específicas para as necessidades que ela vem apresentando. O que nós observamos após o reagrupamento é que as crianças começam a refletir mais sobre as suas hipóteses de escrita, entram em conflito em relação a isso e fazem mudanças. Alguns professores costumam fazer novas sondagens logo em seguida ao teste, ao reagrupamento, e percebem modificações sim nas suas estratégias, nas suas reflexões, na sua forma de ler e de escrever. Então é uma atividade bastante proveitosa e que traz para a escola a oportunidade de pensar a escola, de quais são as dificuldades que nós temos para enfrentar e como fazer isso acontecer de uma forma natural. Uma questão que é importante sobre o reagrupamento é que a cada bimestre ele acontece num formato. O primeiro bimestre é o mais intenso, porque nós estamos começando o ano e nós estamos com a maioria dos alunos pré-silábicos. E eles precisam de um apoio mais intensivo para avançar na sua leitura e na escrita. Na medida em que o reagrupamento vai avançando durante cada bimestre, ele vai atendendo menos alunos pré-silábicos e mais alunos nos próximos níveis, porque as crianças vão avançando. E quando chega no 4º bimestre, o nosso último reagrupamento, ele é mais uma intervenção pontual com os alunos que estão silábicos e pré-silábicos, porque os que estão alfabéticos e alfabetizados já conseguem caminhar sozinhos. Então nós montamos turmas com uma dinâmica um pouco diferente, mas a estrutura das atividades é a mesma. Nós apresentamos uma história, nós construímos um glossário e atividades determinadas para a intervenção de cada nível. Essas atividades são aplicadas durante a semana, durante 2 horas de aula. O recreio ele é postergado para o final da atividade, as crianças lancham aonde elas estão e todas elas se movimentam e mudam de sala. A chamada, que é construída a partir da listagem da sondagem, também é disponibilizada para os professores e assim a gente consegue localizar com facilidade aonde as crianças estão durante o reagrupamento. E para aquelas crianças que não estão presentes, que faltam durante a atividade, o caderninho dela fica colado depois com a atividade para que ela possa fazer um trabalho diferenciado em sala de aula. Nossa equipe ela é composta pela Janete e pela Heloísa, que são as coordenadoras, que são um grande apoio dentro da escola. Nós temos a diretora da escola, que é a Alessandra Lemes. Como eu disse, eu sou a vice-diretora Andréia Dias. Nós temos a Dilma, que é também nosso apoio pedagógico na direção. E todos os outros funcionários que nos apoiam nessa construção do material. A Divina, a Vilda, enfim. Muitas pessoas colocam as mãos nessa tarefa para que a gente possa dar conta de reproduzir todas as atividades, organizar todo o material e colocar isso à frente para que os professores possam executar. Após o reagrupamento,
a gente costuma fazer uma avaliação do que funcionou e o que não funcionou. E é por causa desse tipo de momento de reflexão que a gente foi afinando a nossa estratégia até chegar nesse formato que nesse momento está funcionando. E a gente espera que possa continuar dando frutos para as outras crianças. Bom, essa é uma pequena contribuição da Escola Classe 12 para que outras escolas possam entender e conhecer que é possível fazer o reagrupamento uma vez por bimestre de uma forma coletiva, tendo bons resultados.